Olá pessoal, estamos de volta para mais uma aula do nosso curso de discipulado. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Vamos dar continuidade na matéria igreja, tá bom? Então siga aí na sua apostila, nós estamos na lição 4, que fala sobre a igreja, e nós vamos ler agora a partir do ponto 3, aonde diz a igreja local, tá bom? Vamos lá então. A igreja local é um grupo de pessoas salvas por Jesus que se reúnem num local específico, tá bom? Que pode ser um prédio, pode ser uma casa, enfim, é um grupo de irmãos que se reúnem em um local específico. Então a gente chama de igreja local. Há muitas igrejas locais ao redor do mundo. Paulo começou muitas igrejas locais, tá bom? E você vai poder ver isso nesses textos que estão aí na sua apostila, ó. Romanos 16, de 3 a 5, 1 Coríntios 16, 19 e Tessalonicenses no capítulo 1, no verso 1. Deixa eu só confirmar aqui. Tem mais um texto ali também, Gálatas 1, versículo 2 e 1 Tessalonicenses 1, tá? Então, seguindo aí, a igreja local é muito importante por várias razões. Uma delas é porque é na igreja local que você manifesta a sua aliança com Deus. Quando você nasceu de novo, você recebeu a aliança com Deus pela fé em Jesus Cristo, onde tudo que é dele é seu e tudo que é seu agora é dele. Tá bom, irmão? Isso é muito importante você saber. Existem muitas promessas na palavra de Deus para aqueles que estão em aliança com ele. Veja como essa aliança se manifesta dentro do contexto da igreja local, trazendo grandes benefícios para você, tá? Então ele fala aí, ó, o primeiro benefício, a proteção de Deus. A aliança com Deus implica num compromisso com a igreja local, frequentando as reuniões e submetendo-se voluntariamente aos pastores, aos líderes e aos irmãos, tá bom? Nós vamos ler aí o texto que ele deixou aí, o Efésios 5, versículo 21. Diz assim, ó: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então, amados, isso é muito interessante, que eu mencionei na aula passada a respeito disso, de você estar vinculado a um grupo de irmãos e de você estar submetido a algum pastor, a algum líder, a alguma autoridade de liderança que foi estipulada pelo Senhor e reconhecida pela igreja para estar exercendo o seu serviço à comunidade dos santos. Mas, irmãos, é interessante que aqui na palavra nós temos, por isso que eu adicionei aqui, ó, aos irmãos, e não só aos pastores e líderes, porque eu não devo me sujeitar apenas ao pastor, eu devo me sujeitar aos outros irmãos também, que não são pastores, que não são líderes, que não lideram nenhum tipo de grupo, nenhum tipo de ministério, nenhum serviço na igreja local. Mas eu tenho que me sujeitar a todo aquele que é filho de Deus. Nós vamos nos sujeitando uns aos outros no temor de Cristo. É isso que a palavra está nos ensinando aqui, tá bom? Seguindo aí, ó, o verdadeiro seguidor de Jesus vai querer obedecer a Ele em tudo. A palavra dele diz: não deixemos de... pontinhos aí para você completar, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações e pontinhos, vedes que o dia se aproxima. E para nós completarmos esses tracinhos aí, nós vamos ler Hebreus no capítulo 10, versículo 25. Vamos ver o que diz aí, ó.
que isso é um versículo bíblico que está faltando algumas palavras ali. Hebreus 10, 25. Um pouquinho mais para frente aqui. Diz assim, ó: e não deixemos de nos reunir. A Bíblia que eu estou usando aqui é a Nova Versão Transformadora, né? Talvez a Bíblia da apostila seja a João Ferreira de Almeida, né? Que é a versão também da minha Bíblia mental, né? Que uma vez eu ouvi um pregador dizer que todos nós temos uma Bíblia mental, que é aquela que você decorou os versículos, né? Então esse versículo em outras versões pode ser: não deixemos de congregar, como é costume de alguns, tá? Mas eu vou seguir lendo aqui na minha, ó. Como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo, agora que o dia está próximo, tá bom? Então veja qual é a versão que você vai utilizar aí para a sua leitura e complete aí na sua apostila. Seguindo aí, veja como a palavra de Deus mostra claramente que a proteção espiritual está intimamente ligada com a nossa submissão para com nossos líderes espirituais. E aí diz o versículo aí, ó: obedecei aos vossos guias ou aos vossos líderes, aos vossos pastores, pode ser que diga em alguma versão, e sede pontinhos para com eles, pois pontinhos por vossas almas, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não pontinhos para vós outros. É um texto também bastante conhecido, mas vamos ler aí, ó, Hebreus 13, 17. Você vai ter que ler para completar esses pontinhos aí, ó. Diz assim, ó: obedeçam a seus líderes e façam o que disserem. O trabalho deles é cuidar de sua alma, e disso prestarão contas. Deem-lhes motivo para trabalhar com alegria e não com tristeza, pois isso certamente não beneficiaria vocês. Isso, aqui até o 17, tá? Então, leia aí na sua versão e complete aí na sua apostila. Vamos seguir aí, ó. O segundo benefício, a prosperidade de Deus. E veja bem, irmãos, prosperidade não é dinheiro, né? Sempre que nós falamos sobre prosperidade, parece que a nossa mente ela já automaticamente nos leva a pensar que estamos falando sobre dinheiro. E prosperidade, na verdade, é ser bem-sucedido, é ter sucesso. Então eu posso ser próspero na minha família, eu posso ser próspero como pai, eu posso ser próspero como marido, eu posso ser próspero como líder na igreja, como servo na igreja. Então todas as áreas da minha vida eu posso ter prosperidade, visto que a prosperidade ela não é apenas a parte financeira, tá bom? Então só para deixar claro isso aqui. Vamos seguir lendo aí, ó. A sua aliança com Deus e a sua igreja implica numa entrega total a Ele. Agora tudo é dele. Lucas 14, 33, está aí na sua apostila. E o seu coração busca em primeiro lugar o reino dele, que é o que está escrito lá em Mateus 6, 33, tá? Você pode ler, eu não vou ler aqui no vídeo para que a gente não estenda demais. Terceiro benefício de fazer parte da igreja, de estar reunido com os irmãos: felicidade nos relacionamentos. A sua aliança com Deus implica em ter aliança com seus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Junto da igreja, com a ajuda do líder, né, e do discipulador, ou seja, aquele que está caminhando com você, ensinando os princípios de Jesus para você, você aprenderá a andar no amor de Deus
e construir relacionamentos sadios e duradouros. A sua aliança com Deus também implica em grandes benefícios para a sua família. E isso está escrito lá em Atos 16:31. Você também aprenderá a aplicar a fé e cooperar com Deus pela salvação de toda a sua casa. Colossenses 3, do versículo 18 até o 21. Porque o Espírito Santo mora em você, agora você tem o poder de perdoar a todos. Nunca permita que uma mágoa esteja no seu coração. Aí tem o versículo aí, né? Suportai-vos uns aos outros, pontinhos, mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Tá? Isso está lá em Colossenses, no capítulo 3, versículo 13. Vamos ler aí rapidamente, para que você complete aí na sua apostila. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Então, amados, o nosso relacionamento com a igreja deve ser baseado nesses princípios. Não tem como dar errado, irmãos. Ah, mas o fulano me magoou. Ah, mas o Beltrano lá fez tal coisa contra mim. Mas, queridos, se nós entendermos que nós devemos nos suportar uns aos outros e que se alguém tem motivo de queixa contra o outro, assim como Deus nos perdoou, nós também devemos perdoar. O grande problema é que nós deixamos a nossa carne dominar a nossa alma e nós nos ofendemos. Nos ofendemos quando o irmão falha conosco, nos ofendemos quando o pastor fala alguma coisa no púlpito e nós achamos que aquilo foi para nós, nos ofendemos quando somos corrigidos pelos pastores, pelos líderes, nos ofendemos por vários motivos e não perdoamos os irmãos. Aí nós dizemos, não, mas nós perdoamos. Irmãos, se ao lembrar daquela mágoa, ao lembrar daquele fato aonde você foi machucado, aquilo ainda provoca algo em você, é porque você não perdoou. Então, nós não temos desculpas para não congregar, nós não temos desculpa para não nos reunir, para não fazermos parte da igreja. E como eu falei, irmãos, esse movimento dos desigrejados que tem surgido e tem crescido, são pessoas assim, que foram machucadas, que foram magoadas por algum irmão, por alguma irmã, por algum líder, e agora não querem mais fazer parte da igreja. E aí acham que podem viver sozinhos, sem estar mais em contato com a igreja, porque não querem mais ser pisados, não querem mais ser machucados. Mas como que você vai exercer o perdão se você não deixa que ninguém toque na sua vida? Como que você vai suportar uns aos outros, suportar alguém, se você não se mistura mais com ninguém, se você não tem mais compromisso com ninguém? Então, meus irmãos, se você quer ver Cristo sendo formado em você, você precisa estar na igreja. Você precisa exercer isso. Você precisa colocar mesmo o seu calo ali para os irmãos pisarem em cima. Para que você exerça o perdão. Eu não estou querendo dizer aqui, irmão, que você deve ser capacho dos outros, tá bom? Eu só usei esse exemplo para dizer assim, que quando você está em congregação, que quando você está num relacionamento, seja ele com quem for, irmão, seja ele com quem for, com seu cônjuge, com seus filhos, com seus pais, você está sujeito, é isso que eu quero dizer, com colocar o calo para os irmãos pisar, é que se você está com o seu pezinho ali, com o seu calo no seu pé,
no chão, no mesmo chão, aonde outras pessoas estão passando, você está sujeito de que em algum momento alguém esbarre no seu pé. E aí você vai perdoar essa pessoa que esbarrou no seu pé, tá bom? Não estou dizendo que isso é fácil, não estou menosprezando a sua dor. Talvez você que está aí do outro lado, muitas vezes pode realmente ter sido abusado, às vezes até fisicamente, mas também moralmente. Você pode ter sido machucado emocionalmente por alguém em alguma congregação. Mas eu quero te dizer, queridos, que se isso aconteceu, essa pessoa que te feriu, ela não é igreja, ela não faz parte da igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo, amados. A igreja é o próprio Cristo. Você vai ver isso quando Paulo perseguiu a igreja e o próprio Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco e disse para ele: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas Paulo não perseguia Jesus, porque Jesus já tinha até sido ascendido aos céus. E Jesus não estava mais ali com seu corpo físico, ele já estava sentado à direita de Deus, mas a sua igreja estava. E quando Paulo persegue a igreja, o próprio Jesus diz: tu estás perseguindo a mim. Então, amados, como eu falei para você no vídeo passado, não é porque a pessoa está numa instituição que ela é igreja. Existem muitas pessoas por aí que se dizem pastores e não são, porque estão tirando a lã da ovelha, porque estão se alimentando, se servindo do corpo de Cristo, explorando a igreja, explorando os irmãos que congregam nesses lugares. Eles não são pastores, eles não são corpo de Cristo. Então você precisa estar atento aonde que você está reunido, qual o testemunho que esses pastores, que esses líderes têm. Verifique as suas vidas, veja como eles tratam as suas esposas ou seus maridos, se for uma liderança feminina, veja como veja o seu testemunho, porque se não há fruto do Espírito, não há o Espírito. E se não há o Espírito, meu querido, infelizmente você pode estar submetido e exposto a uma liderança que pode machucar realmente você. Não só a liderança, mas também alguns irmãos. Então, que isso fique bem claro, não estou menosprezando a sua dor. Eu sei que muitas pessoas foram magoadas, machucadas, mas o que eu preciso deixar bem reto e bem claro aqui: a igreja, ela não machuca ninguém. A igreja, ela não fere ninguém, porque a igreja é o próprio Jesus. Você já imaginou Jesus Cristo ferindo você? Você já imaginou Cristo esbofeteando você? Você já imaginou Cristo falando mal de você, amaldiçoando você? Jamais, irmão, jamais. Jesus Cristo veio para nos abençoar. É isso que a igreja faz. A igreja abençoa, a igreja se doa, a igreja ama, a igreja prega a verdade, a igreja é a coluna e o baluarte da verdade. Isso está escrito na palavra, irmãos. Então nós não podemos errar, nós não podemos fazer julgamento errado nesse sentido, tá bom? Então, seguindo aqui mais um pouco para a gente finalizar o vídeo de hoje. Ponto 4, reuniões. Vamos falar das reuniões. A melhor maneira de ter intimidade e comunhão uns com os outros na igreja local é através da reunião, das reuniões, né? Cada um é membro do outro e precisamos ter comunhão um com o outro, tá? E comunhão, amados, é um assunto que vai muito além de estar reunido, tá bom? Eu não vou poder aprofundar a palavra comunhão aqui,
mas por muito tempo nós na igreja, quando nos reuníamos para comer, nós falávamos assim: olha, vamos ter um tempo de comunhão. E isso não é comunhão. Se reunir para comer não significa ter comunhão. Nós temos comunhão no Espírito. E no Espírito, irmãos, quando duas pessoas se encontram e estão unidas no Espírito para um objetivo, aquilo é muito forte, porque é um poder do Espírito. Você pode ficar 5 anos, 10 anos sem ver um irmão. É como aquele amigo. Eu vou tentar usar um exemplo aqui, numa analogia natural para que você entenda. Sabe aquele amigo que você pode ficar 15 anos sem ver ele, mas quando você se encontra com ele, vocês se abraçam e parece que foi ontem que vocês deixaram de se ver. A comunhão no Espírito, ela é mais ou menos dessa maneira. Quando você encontra um verdadeiro Filho de Deus, mesmo que seja a primeira vez que você está falando com aquela pessoa, parece que você já conhece ele há muito tempo, porque o Espírito que habita em você é o mesmo Espírito que habita nele, e isso gera um vínculo espiritual. Então, comunhão vai muito além de reuniões, tá bom, querido? Só para firmar isso aqui. A igreja local, seguindo aí, é subdividida em reuniões, e algumas podem ser nas casas particulares dos irmãos. Não tem problema nenhum. O prédio aonde você se reúne não é um lugar sagrado. Não é mais sagrado do que a sua casa, não é mais sagrado do que nenhum outro lugar. Aliás, nem é sagrado. Então, não pode ser mais sagrado porque não é sagrado. O que é santo, o que é sagrado, somos nós, que somos templo do Espírito Santo, tá bom? Então, você pode sim se reunir na casa dos irmãos. No tempo do apóstolo Paulo, um grupo de irmãos se reunia na casa de Áquila e Priscila, como está lá em 1 Coríntios 16, 19. Em Jerusalém, os seguidores de Cristo se reuniam frequentemente para ouvir a doutrina dos apóstolos e para orar, mas também comiam juntos e tinham comunhão, ou seja, a intimidade entre eles, conforme está lá em Atos 2, no versículo 42. Tá bom, amados? Então, nós vamos encerrando esse vídeo de hoje. Se você ficou com alguma dúvida, mais uma vez eu peço, deixe seu comentário aqui, dê uma olhada em todos os nossos contatos que vão estar aqui na descrição desse vídeo. E é muito importante que você comente, que você faça perguntas para que não fique nenhuma dúvida. Eu sei que nós estamos tocando em pontos aqui que muitas vezes são polêmicos, e eu não tenho problema nenhum com isso. Pelo contrário, eu gosto mesmo de tocar nesses pontos, porque é para a nossa edificação e nós precisamos crescer. E para crescer nós precisamos estar comentando uns com os outros, verificando na palavra, e é importante a sua participação, porque você também tem a sua função no corpo de Cristo. Um beijo para você, um forte abraço, e a gente se vê na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.